Tá boa a câmera? Eu acho que ficou legal, né? Vamos lá então. Vamos começar. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, neste nosso programa, nesse nosso bate-papo, nessa oportunidade que eu tenho de poder ouvir você, poder conversar sobre o Pará. Afinal, todos nós queremos, nesse momento, construir um Pará melhor. E a pergunta da nossa hashtag é: que Pará você quer? E o objetivo nesse nosso bate-papo é que nós tenhamos a oportunidade de trocar ideias, trocar informações, ouvir as críticas, saber aquilo que a população deseja para cada região do estado. Nós começamos ontem ouvindo o Marajó, a nossa querida ilha do Marajó. Queria agradecer a todos os marajoaras que participaram, a toda a população que lá mora e também, claro, agradecer a mais de 3 mil pessoas que participaram ontem, interagindo junto com a gente. Foram novos 3 mil parceiros que estão junto com a gente no Facebook. Nós já estamos com mais de 153 mil participantes e, claro, hoje conversando sobre o oeste do Pará, sobre o Baixo Amazonas. Eu quero agradecer em nome de algumas pessoas que são do oeste do Pará, que são do Baixo Amazonas, que participaram ontem do nosso bate-papo. Quero agradecer em nome da Eliana Lago, de Oriximiná, o Teixeira Dantas, de Prainha, e também o Anderson Nogueira, de Altamira, a Cleide Barbosa, de Altamira. Em nome destes, eu gostaria de dar um abraço fraterno a todos vocês que estão nos acompanhando nessa noite de terça-feira. Obrigado pela companhia. Vamos começar, Ana? Vamos para o nosso bate-papo? Vamos começar. Boa noite, Helder. Boa noite. Então, assim como a gente fez ontem, né, a gente lançou uma enquete no evento perguntando qual era o assunto mais importante nesse momento na região. E em primeiro lugar ficou infraestrutura, seguido de segurança e emprego, empatados em segundo lugar. Então vamos abrir falando um pouquinho sobre essa questão da infraestrutura. Em especial foi muito citada a BR-230, que é a Transamazônica. O Baiano de Santarém e a Maria Cleide Macena Rocha de Medicilândia pedem: Helder, nós queremos o asfaltamento da BR-230 e a grande reabertura da PA-370. Então, nós temos nessa região, essa região é muito grande, né? Então é uma região com uma extensão territorial extremamente elevada, e aí é necessário que se possa ter a infraestrutura, as rodovias. E aí nós temos 2 rodovias federais que são muito importantes para o Pará e para o Brasil. A BR-163, Santarém-Cuiabá, e a BR-230, famosa Transamazônica, e que, sem dúvida alguma, são fundamentais para poder interligar, no caso da 230, interligar inclusive outras regiões do Pará. A 230 passa por Marabá, chega ali vindo do Tocantins, portanto, adentrando em Altamira, de Altamira até Rurópolis, ela segue ali no sombreamento com a BR-163, com a Santarém-Cuiabá. E aí, nós temos que cobrar do governo do Estado, cobrar do governo federal a mobilização para que essas estradas possam efetivamente sair do papel. Nós temos a BR-163, que ela é absolutamente estratégica e importantíssima para o escoamento dos grãos do Brasil, já que ela traz toda a produção do centro-oeste brasileiro, chegando até Miritituba, que é o porto de Miritituba, que está em Itaituba, na frente de Itaituba, do outro lado do rio Tapajós. E aí é fundamental que nós consigamos fazer com que efetivamente o asfaltamento da BR-163, no sentido do limite do Mato Grosso com Miritituba, já tem muita coisa feita, mas ainda tem muita coisa a ser feita, e principalmente um trecho que me preocupa muito, que é de Itaituba para Santarém. Até Rurópolis, nós temos ainda muita coisa a ser feita. De Rurópolis para Santarém, as obras estão mais avançadas, e é uma estrada fundamental para garantir que o escoamento de grãos possa acontecer. Para você ter uma ideia, hoje mais de 1.200 carretas por dia trafegam neste trecho, exatamente porque é o caminho, seja para escoar através de Miritituba, onde são colocadas a soja nas barcaças, e a hidrovia do Tapajós segue no rumo de Vila do Conde em Barcarena, como também chegando até o porto de Santarém, onde há uma importante planta portuária, que é a planta da Cargill, onde ali também tem a necessidade da chegada da infraestrutura. E aí não é apenas para escoar a soja.
toda a produção. Aquela região está crescendo, essa região está crescendo de maneira absolutamente intensa, com a produção de grãos, com a atividade do agronegócio pujante. E não adianta você ter produzido grãos, você ter uma pecuária forte, você ter o agronegócio pujante, se você não tiver estrada para escoar. E por isso a importância de que a BR-163 e a BR-230 estejam na pauta prioritária. A BR-163, as obras estão avançando e nós temos que fazer com que elas possam ser aceleradas. Eu lutei muito por isso. Quando eu estava ainda ministro, consegui que o Exército e o BEC, o 8º BEC, que é o Batalhão de Engenharia do Exército, eles estão trabalhando na região, principalmente ali de Itaituba, mas ainda precisa acelerar e eu espero que agora, com o verão chegando, nós consigamos fazer com que essa obra possa efetivamente acontecer e definitivamente poder estar resolvida. A BR-230, nós temos ainda muitas pontes perigosas, no sentido ali de Altamira, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, já está mais asfaltado, está mais organizado, mas a partir de Medicilândia até chegar a Uruará, depois de Uruará, Placas, Rurópolis, ainda precisa muita obra a ser feita e essa é uma obra que ela é absolutamente inaceitável que não esteja pronta ainda. E a cobrança tem que ser absolutamente incessante para garantir que efetivamente saia do papel. Tem muita gente que morre nessa estrada, muitas famílias que perdem a vida, as pontes são pontes assassinas, e aí você vive o dilema de quem trafega ali. No verão, uma poeira louca, e no inverno, a lama que paralisa, e aí tem que colocar trator, as pessoas têm que pagar uma fortuna para o trator poder puxar a carreta, para puxar o carro, e um perigo constante. Em relação à PA 370, é conhecida a Transuruará. Essa Transuruará é muito importante porque ela vai ligar de Uruará até Santarém. Então não precisa quem vem de Altamira, quem vem de Brasil Novo, de Medicilândia, de Uruará mesmo, não precisa ir até Rurópolis para subir no rumo de Santarém. Se encurta em mais de 150 quilômetros o trajeto daquela região. Foi prometida esta obra pelo governo que está encerrando, não foi executada, e eu entendo que a Transuruará é seguramente uma das obras mais importantes de infraestrutura para a região oeste do Pará. Eu falo da região oeste, quando aí nós temos que olhar como essa região é muito importante e muito ampla. Nós temos no lado da Calha Norte a PA 254, que é fundamental, que liga Faro lá no extremo oeste do nosso estado, na divisa com Inhamundá, na divisa com o Amazonas, até o município de Almerim, portanto pegando toda a Calha Norte, saindo do extremo com o Amazonas, chegando no extremo com o Amapá, e essa Calha Norte, ela precisa ter esta estrada consolidada, ela precisa ter essa estrada toda ela asfaltada para garantir a trafegabilidade e o acesso das pessoas e o desenvolvimento econômico. Já que você falou em Calha Norte, vamos para esse assunto. Assim, o Edson Guimarães fala: quero que o governo do estado esteja presente na região da Calha Norte. Muitas pessoas comentaram a respeito. Exatamente, porque não há presença do estado. A gente tem brigado muito, tem cobrado muito, e aí a demanda da Calha Norte por garantir energia, pegaram linhão de Tucuruí, pegaram a hidrelétrica de Tucuruí no nosso estado e passaram com o linhão por cima da região da Calha Norte para alimentar o Amazonas, passaram por cima de Almerim para alimentar Macapá e não desceram o linhão na maioria destes municípios. É um absurdo isto. Quer dizer, imagina o cidadão paraense que sabe que nós temos a hidrelétrica de Tucuruí, que sabe que nós temos a hidrelétrica de Belo Monte, aí vê o linhão passar e não tem energia firme. E aí tem que ficar na energia no motor, tem que ficar com energia frágil, e sem contar que além da energia de péssima qualidade, nós pagamos um preço absolutamente absurdo. Nós já tivemos um caso em Monte Alegre que não houve a implantação de uma planta, de uma indústria de cimento, porque não tinha energia para garantir o funcionamento desta indústria de cimento, dessa fábrica de cimento. Portanto, isso é um absurdo. Quantos empregos se perderam? Quantos empregos se perderam? O Estado perde imposto, o Estado perde arrecadação. Então, tem esta pauta da energia, a pauta da estrada. É necessário que se possa garantir um atendimento de saúde para aquela região. A Calha Norte
precisa desse atendimento de saúde porque é muito longe para poder ir até o Hospital Regional de Santarém. Portanto, isso é fundamental, esta atenção, este olhar para que essa região da Calha Norte possa se sentir inserida efetivamente no Estado. A questão da energia também foi citada aqui pelo Lourenço Miller, de Juriti, pelo Emanuel Paulino, também sempre comentando isso, a questão, pagamos a energia mais cara do país, a energia produzida no nosso quintal e não chega, né? Enfim, vamos passar então para... Eu só queria fazer uma fala sobre essa questão da energia, porque além de pagarmos uma energia muito cara e de péssima qualidade, inclusive em determinados horários, e agora está chegando o verão, então o consumo de energia é muito maior por conta do nosso calor amazônico, e quando chega pela parte da tarde cai a energia. Eu pude colaborar numa discussão junto ao operador nacional do sistema, que é o que cuida desta parte de regulamentação e orientação da oferta de energia. Santarém, por exemplo, toda tarde queda de energia. E o comércio se fragiliza, problemas sérios na cidade. A usina de Curuaúna não é o suficiente para abastecer e nós estamos lutando para ver se a CELPA consegue dar um jeito e uma solução neste sentido. E além disto, nós precisamos fazer com que a hidrelétrica de Belo Monte possa alimentar a região. A hidrelétrica de Belo Monte, que está entre as 3 maiores hidrelétricas do mundo, não garante energia para a região onde ela está instalada. Foi feito o leilão há poucos dias atrás, há poucos meses atrás, para garantir que se fizesse essa distribuição, mas desde a época do Tram-Oeste, que ainda foi na década de 90, 98, por ali, que não se faz um investimento firme em energia para que a população possa ter energia de qualidade. Bom, vamos passar agora para o assunto emprego e renda, né? A gente teve a participação do Paulo Leandro Leal, que diz que há hoje inúmeros projetos que poderiam gerar emprego e renda, mas os licenciamentos eles ficam andando a passos de tartaruga na Secretaria de Meio Ambiente, né? Ele ainda reclama que as reservas ambientais da Calha Norte inviabilizaram a maior mina de bauxita do planeta. É uma questão delicada, né? Tem que saber balancear a questão do desenvolvimento e da preservação. Eu acho que o nosso grande desafio para essa região é fazer com que se possa produzir de maneira sustentável. Boa parte dessa região está entre reserva indígena, reserva quilombola, reserva nacional, ambiental. E isto acaba sendo um problema muito constante em várias regiões, seja em Juruti, como o Paulo acaba de colocar, mas posso dar um exemplo de Novo Progresso, que tem um problema muito sensível, muito sério, inclusive com o IBAMA. Acabou de haver uma revisão territorial do município de Novo Progresso. Boa parte da cidade, do território de Novo Progresso acabou ficando com reserva. Isso para a população é absolutamente inaceitável, mas nós temos que chegar a um equilíbrio que possa permitir que as pessoas possam produzir, possam ter a sua atividade econômica, possa ter renda, possa ter emprego e ao mesmo tempo a compatibilização com a preservação ambiental, já que é necessário que possamos conviver, homem e floresta, de maneira harmônica. Mas o homem precisa comer, precisa ter emprego, homens e mulheres precisam ter a oportunidade para garantir o seu ganha-pão, para garantir o alimento para as suas famílias. Ainda nesse tema de emprego e renda, o Paulo diz que é importante o incentivo à verticalização da produção, né? Ele cita um exemplo, por exemplo, que a criação de viveiros de mudas de cacau na Transamazônica e o apoio à industrialização do cacau. Então, Paulo, obrigado pela tua pergunta. Eu tenho dito aonde falo, algumas palestras, algumas reuniões que tenho feito, essa questão do cacau, ela é simbólica para demonstrar que está errado o olhar de desenvolvimento no estado do Pará. Eu vou dar um exemplo. Ana, o Pará hoje é o maior produtor de cacau do Brasil. Medicilândia, a cidade que o Paulo citou, Medicilândia é o maior produtor de cacau do Brasil, é o município que mais produz cacau. Hoje, se pega o cacau lá em Medicilândia, ou na Transamazônica, ou então no sul do Pará, na região de Tucumã, em Novo Repartimento também tem muita produção de cacau, mas vamos lá para Medicilândia. Se pega o cacau em Medicilândia, coloca-se nas carretas e anda-se mais de 3.000 quilômetros para Porto Seguro, na Bahia,
para lá fazer o beneficiamento e aí a verticalização. O que é a verticalização? É pegar um produto e fazer com que haja a sequência da cadeia de produção para que agregue-se valor, para que ele seja industrializado, para que ele tenha todos os componentes da sua produção e com isto possa ser comercializado. Isso gera emprego, gera oportunidade, geram novos negócios. No caso do cacau, pegam o nosso cacau, fazem a extração do nosso cacau, levam para a Bahia. Aí lá na Bahia faz a indústria de amêndoa, faz o esmagamento da amêndoa, o óleo da amêndoa, o chocolate. Quer dizer, a riqueza fica toda lá na Bahia e nós ficamos a ver navios aqui, apenas a assistir a perca da oportunidade deste desenvolvimento. E o pior, se eu estou em Medicilândia com a produção de cacau, eu tenho o porto de Miritituba a 300 quilômetros de Medicilândia. Eu tenho o porto de Santarém a 300 e tantos quilômetros também. Por que precisa ir lá para Porto Seguro, na Bahia, e por que não se industrializa em Medicilândia, na Transamazônica, ou então no porto de Santarém ou no porto de Miritituba, lá em Itaituba? É falta de um olhar de desenvolvimento para que nós consigamos fazer com que as nossas riquezas possam gerar emprego para a nossa população. Mas para isso tem que ter licença ambiental. Hoje a licença ambiental demora uma eternidade. Tem licença ambiental que demora 2, 3, 4 anos para poder sair. A licença ambiental, ela tem um prazo de validade muito pequeno, o que traz uma insegurança jurídica para o investidor, porque ele não sabe se aquela licença não pode a qualquer momento cair e tudo que ele investiu no Estado ele perder. Portanto, é fundamental que se tenha a lógica de criar um ambiente econômico favorável. E aí a Secretaria de Meio Ambiente do Estado tem que colaborar, tem que ter mais eficiência, mais agilidade, tem que trabalhar sobre produção e, acima de tudo, estabelecer prazo para que o investidor que queira investir no Pará e gerar emprego no Pará possa vir para cá sabendo que estará num estado que acolhe bem aqueles que acreditam e querem construir um estado melhor. É aquilo, né? O cacau do Pará gera emprego na Bahia, gera emprego em Porto Seguro. Nós não podemos aceitar isso. E não é só o cacau, não. Se nós formos ver a soja, o açaí, nós temos o abacaxi, nós temos tantas riquezas da nossa natureza, do nosso agronegócio, e que as riquezas estão indo embora. Sem falar no minério, mas o minério a gente vai bater um papo na frente. Pois é, não, até tem aqui uma questão ligada ao minério também, justamente ele cita aqui a questão da bauxita, né? Juruti, provavelmente. Exatamente, por conta das licenças da licença na Calha Norte. Aí nós temos que fazer com que essa bauxita de Juruti, ela possa cada vez mais agregar valor, além do que já existe na produção de alumínio lá em Barcarena, que nós possamos ter outras oportunidades para que o Estado possa se fortalecer da sua produção mineral. Tá certo. Olha, tem um monte de gente online aqui participando. O pessoal deixa eu pegar rapidão aqui para ver mandar um alô aí pro pessoal. Quero mandar um abraço para a Jane Pereira de Juruti, o Danilo Fronchetti, nosso querido amigo lá de Marabá, o Uziel Monteiro. O Uziel de Ananindeua, é a cidade que eu moro, então eu conheço bem o Uziel, acho que é lá do 40 Horas, se eu não me engano. O Osias Rodrigues de São Caetano de Odivera. São Caetano é muito famoso, que tem uma pescaria fantástica, as pessoas fazem pesca esportiva, muito bacana, uma região lindíssima. O Jader Lobo, do Baixo Tocantins, mandar um abraço ao Jorge Negrão de Maracanã, a Jane Couto de Peixe Boi, o Ozeni Gonçalves, Boa Vista, será se é Boa Vista lá em Coatipuru? Não, Boa Vista no município de Pissarra. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Então vamos entrar agora num assunto que é um problema, acho que em todas as regiões lá do Pará, que é a segurança pública. A Maria Antônia de Almerim diz que precisa muito de investimento lá na prática de esportes para salvar a vida dos jovens que estão sendo recrutados pelo tráfico de drogas. Então nós conversamos muito sobre isso ontem, quando nós falávamos no Marajó. O Pará hoje aqui nós estamos vivendo uma situação dramática de descontrole na segurança pública, uma situação dramática da violência, da falta de políticas públicas efetivamente para garantir a ação ostensiva, como também a ação preventiva. E esta região é uma região, da mesma forma que nós falamos ontem sobre o Marajó, que tem uma influência muito forte dos rios.
o rio Amazonas, o rio Tapajós, o rio Trombetas e tantos outros rios fantásticos, maravilhosos dessa região. E aí é muito importante que nós consigamos ter uma estratégia de segurança pública com a presença da polícia, com a presença da polícia militar, da polícia civil nos municípios, mas também a estratégia fluvial para o monitoramento dos nossos rios, para dar assistência para os pescadores, para os ribeirinhos, para evitar a pirataria, para evitar o roubo de gado e, nas cidades, compreender que a presença é fundamental. Equipamentos e estruturações das nossas delegacias, fazer com que as pessoas efetivamente se sintam, sob o aparato da segurança pública, se sintam seguras, elas não aguentam mais, nós não aguentamos mais viver esta realidade. E particularmente essa região, como ela faz fronteira com o Amazonas, faz fronteira com o Mato Grosso, faz fronteira com o Amapá, é muito importante que nós tenhamos o suporte da Polícia Federal para garantir que as nossas fronteiras possam estar tendo o monitoramento, estando sendo acompanhada para evitar a entrada de armas, entrada de drogas, que lamentavelmente é o que tem sido o combustível que tem feito com que a criminalidade no nosso estado possa crescer a todo instante. Mas eu sempre costumo dizer, é muito importante que as pessoas possam, no estado, elas possam ver que o estado está presente na região, que o estado está presente com a polícia militar, com a polícia civil, com o investimento na educação, e aí já falo sobre a ação preventiva, que é fundamental, a oportunidade para os nossos jovens, com a estratégia para gerar emprego, para que esse jovem não vá para o mundo das drogas, para o mundo da violência, ele possa ter uma ocupação, e esta ocupação possa ter a relação com a educação, com a cultura. Essa região tem uma cultura extraordinária, uma cultura fantástica. Portanto, são iniciativas importantíssimas que todo o estado do Pará está solicitando para poder viver um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. Tem solução imediata para isto? Seguramente seria uma leviandade dizer que da noite para o dia isso estará sendo resolvido. Não, mas é fundamental agir. Não se pode ficar parado, estático, omisso, ausente, como nós estamos vendo hoje o governo do estado, o governador do estado se comportando a respeito da segurança pública. Você estava falando aí que a região é belíssima, que é lindíssima. A Edivana Morona, de Cachoeira, ela diz, Cachoeiras e Cavernas de Brasil Novo, em Altamira, são opção de aventura ecológica, mas o local ainda é pouco explorado. Você tem alguma ideia para estimular o turismo nessa região? O turismo nessa região seguramente é uma das ações que pode desenvolver muito essa região oeste do estado do Pará. Nós temos diversas áreas de cachoeira, nós temos diversas áreas de cavernas, nós temos rios fantásticos e belíssimos. Para isso tem que criar uma ação integrada que possa primeiro identificar qual é o tipo de turismo que nós queremos. Esta região, ela é o turismo da natureza, é o turismo da pesca esportiva, é o turismo de cavernas, o turismo que está relacionado diretamente a beleza que Deus nos proporcionou nesta região. Mas tem que ter incentivos para que a passagem aérea possa estar mais barata, que as nossas embarcações possam estar viabilizando com que o turista possa também chegar. Por exemplo, é inaceitável, nós temos tido a quantidade de transatlântico que vai para o Amazonas, e aí quando chega em Santarém, passa metade do dia apenas em Santarém e vai embora. Ele para lá em Manaus e passa metade do dia apenas em Santarém. E por que eu estou falando de transatlântico? Porque na hora que vem um turista da Europa num transatlântico e passa 2, 3 dias em Santarém, ele vai estar aquecendo a economia, ele vai estar indo no restaurante, indo no comércio, indo no hotel, ele vai estar fazendo com que efetivamente a economia dessa região possa se desenvolver. Mas aí é incentivo fiscal, é garantias de logística para que o turista possa chegar, é incentivo para que nós possamos ter a operação turística completa na nossa região oeste do Pará, aproveitando dessa beleza extraordinária. Sem contar, quando chega agora, a partir de agosto, setembro, os rios baixam, formam-se as praias
de rios, é a coisa mais linda do mundo. A Alter do Chão, por exemplo, é um exemplo que... Foi eleita a praia mais bonita do mundo. Exatamente. Eleita pelo The Guardian, que é um principal jornal, um dos principais jornais ingleses, como uma das maravilhas do planeta, uma das maravilhas do mundo, e nós temos que aproveitar desta beleza e aproveitar, quando for ao Alter do Chão, também aproveitar o Sairé, que é o Boto Tucuxi com o Boto Cor-de-Rosa, ou então em Juruti, quando as tribos indígenas fazem o Festival das Tribos. É uma cultura muito bacana e que precisa ser fomentada. Nós temos o exemplo de Parintins. Parintins conseguiu, com a festa do boi, fazer daquela festa uma importante iniciativa para estimular o turismo na região, lá no Amazonas. Por que nós não podemos fazer isso com o Sairé ou com o Festival das Tribos de Juruti e tantos outros festivais? Eu estou citando apenas 2, mas tem diversos festivais que estimulam a nossa cultura e fortalecem o turismo na nossa região. Vamos falar um pouquinho de educação. O Edgar Lima, ele fala que ele sugere o campus 7 da UEPA em Conceição do Araguaia. Ele está dizendo que ele pede que esse local pede socorro, desculpa. Ele pediu para você falar um pouquinho sobre o que você tem em mente para fazer pela universidade. Então, Edgar, quero te convidar para conversar conosco no momento que nós formos para o debate na região sul e sudeste do estado, Conceição do Araguaia. Você já está convidado, mas hoje eu não vou perder a oportunidade de conversar contigo de jeito nenhum. Nós temos um compromisso de conversar hoje e conversar no dia do debate sobre o sul e sudeste do nosso estado. Inclusive poder debater sobre a UEPA de Conceição do Araguaia. Queria mandar um abraço em nome da professora Elda, que já foi reitor, já foi a coordenadora do campus da UEPA lá em Conceição do Araguaia, e o prefeito Jair Martins também, um grande amigo. Conceição do Araguaia, por sinal, por falar em rio, por falar em beleza natural, o rio Tocantins, o rio Araguaia lá na região, é lindíssimo, e agora chegando o verão, as águas baixam, é fantástico. Eu vou estar, inclusive, aproveitar o verão lá no Araguaia, agora em julho, levar minha família lá para poder aproveitar. Mas queria falar sobre as universidades. É muito importante o olhar para a universidade, para as universidades. Hoje o estado do Pará já avançou nos últimos tempos com a criação da Universidade Federal do Oeste do Pará, com a criação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do estado. Já tem, claro, a Universidade Federal do Pará e tem a UFRA, mas ainda é muito pouco. Nós ainda temos poucas universidades federais no nosso estado. Nós temos a demanda da Universidade Federal do Marajó, nós temos a demanda da Universidade Federal do Nordeste do Pará, nós temos a demanda da Universidade Federal do Xingu, inclusive aproveitando a estrutura das obras de Belo Monte para fazer disso já um facilitador para a implantação da Universidade Federal do Xingu. Temos a pauta da Universidade Federal da Amazônia Tocantina, que é a região do Baixo Tocantins, que é uma outra pauta importante. Portanto, essa luta junto ao governo federal nós temos que continuar fazendo para garantir a ampliação da oferta de cursos. Agora, nós temos a nossa universidade, que é a Universidade do Estado. E a Universidade do Estado passa por um momento de extrema dificuldade, com a falta de investimentos, com a falta de priorização, com isso a diminuição de ofertas de curso, com isto a diminuição de investimentos que pudessem qualificar e melhorar o ambiente, seja em Belém, seja em todas as cidades que já chegaram com o campus da Universidade do Estado. E aí é decisão. É decidir investir em educação, e só a educação permitirá com que o nosso Estado possa se desenvolver. Nós podemos fazer todas as iniciativas, serão iniciativas absolutamente pontuais quando se investe em educação, e aí investir em educação é a parceria com o município, parceria com o governo federal, para olhar desde a criança no ensino infantil, ou a criança e o adolescente no ensino fundamental, o adolescente no ensino médio e, quando ele chegar já no início da sua fase adulta, podendo concluir o ensino superior. E, é claro, nós precisamos adequar a presença da Universidade do Estado com aquilo que a região demanda de mão de obra. Por exemplo, a região oeste do Pará. Você tem, na região de Itaituba,
é necessário que haja um olhar para fortalecer a formação médica, já que no futuro, já não cumpriram agora, mas chegará no futuro o Hospital Regional do Tapajós. Vai precisar de mão de obra, vai precisar de médico para ali atender, vai precisar de enfermeiro. Então é fundamental que se tenha este olhar para a região de Itaituba. Mas a produção de grãos tem crescido assustadoramente naquela região, então a atividade do agronegócio vai requerer mão de obra na produção, mão de obra na ciência, e que se nós não cuidarmos de preparar essa mão de obra, vai vir gente de fora para ocupar esse espaço. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Pois é. Vamos falar um pouco de saúde, o tema que a gente ainda não entrou e que também ficou bem cotado na enquete que a gente fez. A Rita Lopes diz: a comunidade Terra do Meio, próximo de Altamira, está abandonada pelo poder público. Crianças morrendo sem o mínimo de atendimento necessário. Está sem atendimento nenhum. Por favor, faça um compromisso com essa localidade. Assim, a gente percebe os comentários das pessoas de Altamira sempre pedindo muito ajuda em diversas áreas. Esse comentário aqui, mais especificamente na área de saúde. O primeiro passo ali é garantir a ampliação do hospital regional de Altamira. É fundamental ampliar o Hospital Regional de Altamira e fazer com que a estrutura da cidade, que inclusive foi parceria da Prefeitura com a Norte Energia, que se possa ampliar essa estrutura, porque Altamira viveu, com a obra de Belo Monte, uma ampliação na sua população e, naquele momento, há coisa de 5 anos atrás, havia muita geração de emprego, havia muita oportunidade de emprego. E agora, com a desaceleração da obra, a obra chegando ao final, acaba que ficou muitos problemas sociais, muitas mazelas, muito desemprego, e é fundamental que haja um planejamento para encontrar uma solução neste sentido. Como esta região também ela vive distâncias significativas, é necessário que haja o fortalecimento das estruturas municipais, em parceria do governo do estado, do governo federal, com os municípios, para que os hospitais municipais possam dar conta das ações iniciais, das ações básicas de saúde pública e, claro, haver logística no sentido de assegurar com que o paciente, o cidadão que necessite do atendimento de alta e média complexidade possam ter este suporte assegurado. Mas, particularmente, Altamira, Itaituba e Santarém são as bases centrais que permitem com que se tenha o avanço na complexidade, o avanço no detalhamento das qualidades de saúde. É o que é alta e média complexidade. É para que se possa ter um exame mais especializado, para que se possa ter um tratamento de oncologia, para que se possa fazer uma hemodiálise, para que se possa fazer uma cirurgia de alto risco, para que se tenha uma UTI, seja uma UTI adulta, seja uma UTI neonatal, para que se tenha um olhar atento para as mães e que estes hospitais estejam preparados para garantir que as mães possam ter os seus bebês. Tem muito caso, e eu já ouvi, outro dia eu fui a Uruará e ouvi um depoimento de que as pessoas não estavam conseguindo nascer em Uruará, estavam tendo que ir para outros lugares. E aí, inclusive, eu estava, naquele momento, o prefeito Gilson, que é o atual prefeito, estava iniciando a sua gestão, e ele se comprometeu, inclusive, de dar esta solução, e pelas informações que tenho, conseguiu dar essa solução. Interessante você falar agora dessa coisa sobre os municípios de baixo porte, né? O Geusadak Vitor, ele é de Oriximiná, ele diz que lá tem aumentado muito a população, assim como Altamira, e os repasses de verbas estão sendo baixíssimos para o município daquele porte. Então ele acaba perguntando para você assim, como é que você pretende ver isso, né? Como é que vai ser essa questão do investimento do Estado, né, para a conclusão de obras paradas e essa falta de investimento? Ana, a primeira coisa, nós não podemos de maneira alguma aceitar a cultura de o governante que chega não termina as obras do governante que sai. Isso é um absurdo, isso é pensar pequeno, eu sou absolutamente contra isso. A primeira coisa que o próximo governador do estado deve fazer é concluir as obras inacabadas deste governo que chega ao fim. É fundamental que se tenha este compromisso, porque obra é impessoal, é obrigação que está sendo feito. E na hora que você inicia uma obra e o sucessor não conclui esta obra, quem é que saiu prejudicado?
Foi a população que viu o dinheiro ser perdido, que perdeu a oportunidade do serviço que aquele benefício iria trazer. Portanto, assegurar ao Vitor, o primeiro nome dele é complicado. Eu leio aqui também, mas o segundo é Vitor. Então vai no Vitor. Vitor, assegurar de que essa é uma prioridade absoluta que o próximo governador do estado tem que ter no sentido de garantir a conclusão das obras. Acabei de citar, por exemplo, o Hospital Regional do Tapajós em Itaituba. Foi promessa deste governador que chega ao fim, não cumpriu, e o próximo terá que colocar isto como prioridade absoluta para fazer com que este hospital possa efetivamente servir para a população de toda aquela região, para atender Trairão, para atender Itaituba, para atender Rurópolis, para atender esta região de Miritituba, para atender Jacareacanga, para atender toda esta região, portanto, que orbita ali, que está no entorno de Itaituba. E aí, fortalecer a saúde nos municípios. Oriximiná, para você sair de Oriximiná para ir para Santarém, se a pessoa tiver numa situação grave, ela morre. Ela vai morrer numa balsa, ela vai morrer num barco, ela vai morrer no translado. E em face a esta situação geográfica que é muito extensa nesta região, nós temos que garantir que cada município possa ter uma estrutura mínima para estabilizar o quadro do paciente. Estabilizou o quadro do paciente, saiu da condição de emergência, resiste a chegar até o hospital mais estruturado? Ok. Agora, no momento que as cidades não têm absolutamente nenhuma estrutura, em que a solução de saúde é bota num barco e manda para outra cidade, ou bota num carro, numa ambulância e manda para outra cidade, aí é claro que a população tem todo o direito de se indignar com essa realidade. O Divanilson Nunes da Silva, ele pergunta: o Pará está falido na área de saúde. Como é que você vai fazer para tirar a saúde dos municípios da UTI? Primeiro, é fundamental um diálogo franco e gestão. Diálogo franco para que se estabeleça a responsabilidade. O município tem que cumprir com a sua responsabilidade, o Estado tem que cumprir com a sua responsabilidade e o governo federal tem que cumprir com a sua responsabilidade. Não pode ter jogo de empurra. A responsabilidade é do fulano, portanto eu não vou fazer, a responsabilidade é do Beltrano, e enquanto isso a população morre na porta dos hospitais, na porta das unidades de saúde. Porque não tem medicamento, porque não tem equipamento, porque não tem médico. Isso é absolutamente inaceitável. A população paga imposto e tem o direito ao serviço de saúde pública. Então é fundamental que haja responsabilização do município, do Estado e do governo federal. Além disto, gestão. Olha, Ana, eu vou te dizer uma coisa. Dinheiro tem. O que falta é gestão. O que falta é transparência, o que falta é capacidade executiva de fazer com que o recurso que se tem possa ser aplicado na qualidade do serviço de saúde pública. Quando eu fui prefeito em Ananindeua, nós fomos o primeiro município que tivemos a possibilidade de inaugurar 2 unidades de pronto atendimento. Não tinha leito na cidade, nós implantamos leito no município. Nós espalhamos em todos os bairros gabinetes odontológicos e fizemos com que a ampliação do Saúde da Família fosse o maior à época das cidades do estado do Pará. Por quê? Porque era fundamental fazer a ação, e o Saúde da Família é isso, né? A ação preventiva, é o agente comunitário que vai na casa, que orienta, que avisa a mãe, que avisa a dona de casa, que avisa o pai, que avisa o senhor na sua casa, daquilo que ele pode, daquilo que ele não pode. Ele orienta sob o aspecto dos comportamentos de saúde e evita que fique doente. E na hora que evita ficar doente, não apenas o benefício de evitar ficar doente, mas também evita que as pessoas possam ir para a fila de um hospital, e isso gera, claro, um desperdício, porque se tivesse feito a ação preventiva, seguramente seria muito melhor. A Rosane Farias, de Santarém, ela fala que a obra do materno infantil está abandonada, né? Que ela, enfim, que ela acha que é por um descaso esse abandono dessa essa obra. Questão, inclusive, do materno infantil, a última vez que eu fui em Santarém, eu passei lá pela porta e vi a estrutura enorme, e inclusive cheguei a falar com o prefeito Nélio no sentido de que pudéssemos encontrar uma solução.
e o prefeito Nélio estava fazendo gestão junto ao Ministério da Saúde para que os recursos pudessem ser liberados e, de fato, tem toda a razão, é absolutamente injustificado que se tenha uma estrutura como aquela que ainda não esteja a serviço. Mas teve muito atraso de obra, a prefeitura, o gestor anterior não cumpriu com as obrigações e isto acabou fazendo com que o atual gestor do município tivesse que primeiro resolver os problemas burocráticos para depois tocar a viabilização de recursos e o governo federal poder atender a esta demanda. Mas é claro, saúde não pode esperar. E nós temos que buscar dar uma solução e resolver isto. E eu sou absolutamente solidário a esta causa do Hospital Materno Infantil de Santarém. Vamos dar um alô pro pessoal que está online aí. Tem muita gente participando. Mais de 500 perguntas, está difícil até da gente conseguir aqui, porque tem muita gente de outras regiões participando também. Tem que dar um alô aqui para Márcia Silva de Santa Maria das Barreiras. Márcia, você também. Nós vamos fazer a reunião, nós vamos fazer o nosso bate-papo sobre o sul e sudeste do estado. Santa Maria das Barreiras fica no limite com o Mato Grosso. Mas já na sul e sudeste aqui, falando sul e sudeste. Ana Paula de Castanhal. Ana Paula, quero me comprometer com a população de Castanhal, igual como Itaituba, que prometeram um hospital regional e não concluíram. Castanhal a mesma coisa, prometeram o hospital regional de Castanhal e só promessa, e a população de Castanhal sem ter este benefício importantíssimo. Queria mandar um abraço para Carla Rodrigues de Abaetetuba, nossa querida Abaeté, ao João Maia de Marituba, ao Marcos Paulo de Canaã dos Carajás. Inclusive, Marcos, hoje eu tive uma reunião, levei o prefeito de Canaã dos Carajás, Jeová, ele esteve comigo junto à presidência da FUNASA. Nós conseguimos viabilizar um recurso importante. A FUNASA vai liberar 20 milhões de reais para o saneamento da cidade. É uma importante conquista. Eu tive, inclusive, em Canaã dos Carajás, no último sábado, participando da inauguração da Praça do Papai Noel. Uma praça super bacana. Um abraço a Canaã dos Carajás. Queria mandar um abraço ao Osmar de Oliveira, do Rotary de Castanhal. Um abraço, Osmar. A satisfação. Vamos conversar quando tiver o que você deseja no Pará, qual Pará você quer na região Nordeste. Quero poder estar junto nessa discussão. O Artênio Pinto, do município de Faro, e também o Fernando Bruno, de Conceição do Araguaia, e o Aleph, da cidade de Almerim. Um abraço a todos, obrigado por curtirem junto com a gente esse nosso bate-papo. Já chegou aqui mais um. A Fátima Moura de Parauapebas. Um abraço a todos aí. Parauapebas completou aniversário na última quinta-feira. Eu tive lá, uma festa bonita. Um abraço a todos os amigos de Parauapebas. Vamos voltar falar um pouquinho de Altamira. Você deve lembrar da tristeza que foi ver no Fantástico, né? Os índices de violência em Altamira, assustadores, né? A cidade mais violenta do Brasil hoje. Pois é, essa questão da violência em Altamira, eu queria que você comentasse um pouco, porque assim, são muitas pessoas de Altamira que estão participando aqui e pedindo para que fosse pauta, você desse uma destacada. Altamira vive um momento muito difícil, porque Altamira teve o boom da obra de Belo Monte, chegou a ter mais de 25 mil pessoas trabalhando nos canteiros de obra da hidrelétrica de Belo Monte. A população de Altamira praticamente dobrou num prazo de 2, 3 anos. E se naquele momento parecia a redenção da cidade, se naquele momento houve a oferta de emprego, o comércio aquecido, a valorização dos imóveis, o custo de vida aumentou junto. E o pior, agora com praticamente o término da obra, ficou um desemprego enorme e um problema social gravíssimo. E seguramente esse problema social é que está gerando este número de eventos, este número de ocorrências que fazem com que, lamentavelmente, Altamira possa estar na condição de cidade mais violenta do Brasil. Sabe, eu tenho aqui uma informação de que Altamira é 37% mais violenta do que Honduras, que é o país com a maior taxa de homicídio do mundo. Imagina. Quer dizer, nós estamos vivendo números de guerra urbana, a quantidade de pessoas que estão perdendo a vida. E aí, eu quero fazer uma constatação. Primeiro, quando se criou o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, era fundamental
que este plano pudesse conceber o antes da obra, durante a obra e pós a obra. E é fundamental que seja garantido, são mais de 500 milhões de reais de compensação pelas obras da hidrelétrica de Belo Monte. E é fundamental que nós consigamos viabilizar a oportunidade de emprego para as pessoas, a oportunidade de investimento em educação, em investimento em cultura, em alternativas de ocupação para que as pessoas possam trabalhar e garantir o seu sustento. E aí, nesta região, nós temos uma força importante da atividade do agronegócio, o comércio, nós temos uma força importantíssima da pesca, e se não tiver este olhar da oportunidade, nós vamos continuar enxergando e vendo estes índices. Portanto, o governo municipal, o governo estadual e o governo federal precisam olhar a Altamira de maneira muito especial, muito própria, para assegurar investimentos fortes em educação, investimentos fortes no desenvolvimento econômico da cidade, para que tenha-se oportunidade dessas pessoas que migraram para Altamira poderem ter a ocupação no momento em que o desemprego bateu na porta. E, claro, além disso, a ação da presença da polícia nas iniciativas ostensivas, presença de polícia, polícia militar, polícia civil, para que as pessoas não fiquem esperando. Porque a pessoa deve estar ouvindo eu falar isso, mas Helder, e enquanto não tem emprego, enquanto não se busca uma solução, todo dia está morrendo gente, todo dia está tendo a bandidagem solta na rua, enquanto as pessoas de bem estão trancafiadas em casa. Então é fundamental que tenha a presença da polícia, e aí é decisão. Eu tenho sido profundamente crítico à omissão do governador, à omissão e ausência de estratégia absolutamente inaceitáveis. Eu disse uma coisa no outro dia, me perguntaram, mas de quem é a culpa pela violência no estado do Pará? A culpa é da crise social, da crise econômica, de diversos problemas. Agora, o governador do estado tem culpa pela violência? Não. Mas quando ele se faz omisso, quando ele é ausente, quando ele é apático, quando ele não toma iniciativa, aí ele passa a ter culpa. Porque é responsabilidade dele. É responsabilidade dele cobrar dos seus subordinados que efetivamente tomem as devidas providências. É absolutamente inaceitável que o governador fique absolutamente silente, como se não fosse um problema que ele fizesse parte, como se não fosse responsabilidade dele. E o pior, Ana, eu fui em Brasília 4 vezes, 3 com o ministro da Justiça e 1 com o ministro da Segurança, depois que foi criado o Ministério da Segurança. Consegui a Força Nacional para dar apoio para a Polícia Militar e para a Polícia Civil no Estado. Aí o governador diz que não precisa. Isso é um absurdo. Isso é absolutamente inaceitável. Indigna. Eu até peço desculpa, porque aqui é um bate-papo bem-humorado, mas eu confesso a vocês que eu fico irritado, porque eu sei o que está acontecendo no meu estado. Eu sei o que está acontecendo com a população. Seja em Belém, seja em Altamira, ou então lá no município de Faro, que é um município pequenino, lá na divisa com o Amazonas. As pessoas não conseguem mais ficar na porta de casa de tarde, como antigamente podiam ficar. Porque todo mundo hoje está à mercê da sorte e está refém da violência que toma conta do Estado. E certamente não estava pensando nessas pessoas quando recusou ajuda, né? É um absurdo. Vaidade, orgulho e responsabilidade. Enfim, a gente está quase encerrando aqui. Eu vou trazer um último tema que foi, enfim, citado por alguns internautas ao longo da noite de hoje, antes mesmo lá no evento. Eles falam sobre a questão da divisão, da criação dos estados do Tapajós e de Carajás. E queria que você falasse um pouquinho a respeito do que você pensa disso. Esse debate foi um debate lá de 2010, 2011, fruto do sentimento da região oeste e da região sul e sudeste, pela ausência, o sentimento do abandono que o governo do estado lamentavelmente fez e continua fazendo
com estas regiões. Eu, pessoalmente, votei contra, mas a minha visão é de que nós podemos ser felizes todos juntos. É possível trabalhar e ter atenção pela região oeste, pelo Baixo Amazonas, pelo sul, pelo sudeste, pela região metropolitana de Belém, pela capital, pela região nordeste, pelo Marajó. É possível todos os paraenses trabalharem unidos. É possível ter a atenção e dar a atenção para todos eles. É como uma família. Um filho, se ele olha o irmão sendo melhor tratado pelo pai, o que acontece? Ele fica se perguntando, poxa, por que o papai me trata melhor o meu irmão do que me trata melhor? Será se eu não sou filho? Será se eu não mereço o mesmo carinho? Será se eu não mereço a mesma atenção? E aí, às vezes, o filho se rebela, rebeldia total, porque estou aqui. Ele quer chamar a atenção, e se, inclusive, ao chamar a atenção, mesmo assim o pai, a mãe, não dão atenção, ele às vezes foge de casa, às vezes ele vai embora. Agora eu pergunto, esse filho, ele queria sair de casa? Não. E eu tenho certeza que você que está me assistindo, você ama o Pará. Você quer bem ao Pará. Você quer continuar no Pará. Agora você quer ser ouvido, você quer ser enxergado. E esse é o meu sentimento, de que é possível unir todas as regiões em torno de um Pará forte, um Pará unido, em que o governador, em que o governo do estado possa ter atenção por Belém, pela região metropolitana, mas possa também ter atenção pela Transamazônica, possa ter atenção pela Santarém-Cuiabá, possa ter atenção pela Calha Norte, possa ter atenção por todas as regiões do estado. Esse é o meu sentimento. Eu amo o meu estado. Eu sou absolutamente apaixonado pelo Pará. E eu quero que o Pará possa, unido, grande, forte, possa também ser um orgulho para todos os paraenses. E todos os paraenses, independente da distância, possam bater no peito e dizer: eu sou enxergado, eu sou visto. Por isso eu creio muito nisso. Eu creio que é possível construir um novo olhar, uma nova visão. Não a visão de separar, mas a visão de unir a todos nós para fazer um Pará melhor para todos. Olha que coincidência feliz. Hoje, 15 de maio, é o Dia Internacional da Família. Você está aí falando justamente, né, do Pará ser uma grande família, né? Precisa só acertar essas questões, né, de... Precisa ter um olhar para todos, ter disposição, ter atenção, visitar, sair do ar-condicionado e poder ir ouvir o que o pescador lá em Faro está pensando, o que o agricultor lá em Brasil Novo, em Rurópolis, em Medicilândia, no Trairão, o que o índio lá em Jacareacanga está querendo. Ou então lá em Oriximiná, vai lá na tribo Uai-Uai, vai na Cachoeira Porteira, ou então um pescador de Monte Alegre, ou aquele que trabalhe lá em Monte Dourado, no projeto mineral do Caulim, lá em Monte Dourado. Portanto, é isso que nós queremos, é isso que é fundamental, é por isso que nós estamos ouvindo todos. Nós começamos pelo Marajó, hoje nós estamos aqui ouvindo a população do Oeste, a população do Baixo Amazonas. Na próxima rodada vai vir a região Nordeste, o Sul e Sudeste, a região metropolitana. É assim que tem que ser feito. Olhar todo mundo é importante e todo mundo precisa se enxergar e fazer parte da construção desse novo tempo. Então a gente vai fechar agora mandando um abraço para essas mais de 13 mil pessoas 13? Que nós alcançamos essa noite. Bacana. O debate foi bem... Cresceu, hein? Sim, hoje foi... 13 mil, agora foram 13 mil. Hoje Legal. Foi sucesso, a gente está muito feliz com o resultado. E ia te pedir para mandar um abraço especial para as assistentes sociais. Hoje também é dia do assistente social. Bacana, eu queria mandar um abraço, obrigado a todos vocês que participaram com a gente. Mais de 13 mil pessoas participaram nessa noite. Muito obrigado. Demonstra que nós estamos no caminho certo de ouvir as pessoas, de debater, de mostrar a nossa opinião, de ouvir a crítica. A crítica é muito importante e o político tem que estar disposto a receber a crítica e compreender que isso é democracia. E compreender de que a crítica ela precisa ser interpretada, assimilada e servir de orientação para que os erros sejam evitados e os acertos sejam cada vez mais uma constante nas nossas iniciativas. E, claro, um abraço fraterno a todas as assistentes sociais, os assistentes sociais que tanto trabalham para proteger
as pessoas, para buscar orientar, para buscar salvar a sociedade e trazer um ambiente melhor. E as assistentes sociais têm um papel muito importante nas famílias. E, claro, um abraço fraterno a todas as famílias paraenses. E eu queria, para a gente encerrar, queria também mandar um abraço aqui a Mônica Pontes de Marituba, o Léo Medeiros. As próximas reuniões que nós vamos fazer aqui, esse bate-papo, esse mesmo formato. Nós vamos aprimorando, vamos consertando os erros, mas o importante aqui é a tua presença, é você poder me dizer que parar você quer. Muito obrigado, uma ótima noite para você. Obrigado, Ana, pela tua companhia aqui. E queria mandar um abraço para o meu filho, para o Helder Filho, que não veio hoje, ele veio ontem, mas ele está me assistindo. Mandar um abraço pro Thor, um beijão, Helder Filho, um beijo, Thor. A minha esposa Daniela, que também está me assistindo. E um beijo para a minha princesa Eva, que também está me assistindo. Valeu. Não, mas aí, vou fazer igual o Lombardi aqui, a minha voz todo mundo vai saber que sou eu que estou falando.